Então hoje nós vamos falar sobre a graça e uma vida insatisfeita. O livro de João 4:7 diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e o que é o que eu te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Vejo que o Senhor é profeta. Volta no versículo 15, que diz assim: Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Preste atenção, amado, que dá a impressão que essa mulher é uma folgada, não é? Já que o Senhor está dizendo assim: olha, a água que eu te der, você vai beber, nunca mais você vai ter sede, então me poupe desse trabalho. Eu venho aqui, o Senhor me dá um pouquinho desta água, eu bebo e não preciso mais voltar para beber água. Mas não era isso que ela estava querendo dizer. Essa era uma mulher humilhada por toda aquela sociedade. E essa mulher era tão humilhada, e nós vamos ver daqui a pouco, que ela tirava a água justamente no horário que ninguém ia para o sol. As pessoas costumavam tirar, porque aquela era a fonte de água, tirava de manhã e à tardezinha, quando o sol estava indo embora. Imagine que aquele lugar era muito quente. Em pleno horário do meio-dia, as pessoas estavam na sua casa, descansando, porque essa era uma tradição judaica, né? Que era a segunda hora. E aí o que acontecia? Aquela mulher estava lá tirando água e ninguém estava perto. Por que será? Nós vamos descobrir isso junto. Nessa passagem, amado, nós encontramos o momento em que Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana. Sabe? Quem era aquela mulher? Acompanhe no quadro. A primeira característica dela é que ela era samaritana. E aqui nós precisamos entender algo. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Na verdade, os samaritanos eram originalmente judeus que haviam se misturado com outros povos pagãos durante o exílio. Então, para os judeus, eles eram traidores, imundos, e não se relacionavam uns com os outros de jeito nenhum. E de repente nós vemos o Senhor Jesus, que era judeu, conversando com uma mulher samaritana. Aqui já começa a primeira barreira que o Senhor Jesus quebrou. Sabe, amado, ele sendo judeu, ele parou para conversar com uma mulher samaritana. Primeiro que, se a gente fosse colocar como erro, segundo os religiosos, ele não poderia estar naquela hora sozinho conversando com uma mulher. Porque ele era mestre, ele era rabino. Lembra que nós ministramos no culto passado? Ele passou por toda aquela tradição, se tornou um rabino, supostamente era um homem santo e separado. Ele não poderia estar ali de bate-papo com uma mulher.
Porque quem olhasse aquilo iria interpretar de outra forma. Segunda coisa, aquela mulher não era uma mulher comum. Não era esposa de um discípulo ou uma discípula, era uma mulher samaritana. E essa atitude, amado, foi tão incomum que a própria mulher disse no versículo 9. O que ela disse no versículo 9? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? É engraçado que ela não diz assim, que sou samaritana. Ela usa a primeira colocação: sou mulher e samaritana. Acompanhe no quadro, letra B. Depois a Bíblia continua dizendo que aquela mulher teve 5 maridos e atualmente o homem que ela estava se relacionando não era o seu marido. Imagina o tamanho do preconceito e da humilhação que ela passava diante das pessoas. Sabe, amado, hoje em dia nem tanto. Somente no meio artístico, quanto mais você casa, como a Gretchen casou 200 vezes, sabe, isso é normal. Mas naquela época, para aquela sociedade, era algo muito ruim. A mulher era vista de uma maneira muito ruim. Não vai muito tempo, no Brasil, uma mulher que era separada, ela era mal vista. Quando um pai ou uma mãe tinha um filho solteiro que se relacionava com uma mulher desquitada, não precisava nem ter filho, mas se ela fosse desquitada, a própria família intervia, falava: imagina, tanta mulher boa como se essa fosse ruim, tanta mulher boa por aí, honesta como se essa fosse desonesta. Você vai arrumar logo uma, desculpa a expressão que eu vou usar, no Nordeste usa muito, uma quenga. Só porque ela era divorciada, separada. Ela podia ser viúva, mas ela não podia ser divorciada. Porque se ela fosse divorciada, a ruim era a mulher. Ela não era assim. Imagina naquela época de Jesus, amado, uma cultura tão rígida, sabe? Aquela mulher teve nada mais do que 5 maridos. Ela sofria um preconceito terrível. Era, sabe, uma pessoa que vivia de acusações. E por onde ela andava, as pessoas apontavam a sua vida. No versículo 6 está escrito assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Acompanhe no quadro. Você faz ideia que horas é essa aqui? Era meio-dia. Qual é o melhor horário para tirar água do poço no meio de um clima desértico? Ou no começo da manhã, antes do nascer do sol, ou então no final da tarde, depois do pôr do sol, porque era muito mais fresco. Esses eram os horários que as pessoas costumavam ir. Mas por que ela ia ao meio-dia? Por que ela não fazia como todo mundo? Com certeza, amado, ela iria em horários diferentes, porque ela era discriminada. Repita comigo: ela era discriminada. Ela não queria ser maltratada pelos outros. Quando uma pessoa é discriminada, a tendência dessa pessoa é se afastar, sim ou não? É ficar num lugar distante, assim: olha, já que eu vou ser discriminada mesmo, né? Então eu vou ficar de longe. É igual a pessoa quando ela passa por algum problema, ela tem algum problema físico. E a gente já viu muito isso, crianças que têm algum problema, que sofrem bullying, a primeira coisa que ele quer fazer, sabe, quando o dia amanhece, ele fala: meu Deus, eu vou ir para a escola, eu vou ter que ir para a escola, e quando eu estiver lá na escola, os meus amigos vão debochar de mim, talvez porque meu nariz é grande, eu tenho um cabeção, talvez eu sou corcunda, muito alto, muito baixo, ou gordo, ou magro demais. Todos nós já sofremos bullying. Eu que o diga, magrelinho, cabeção, queixudo, sofria todo tipo de bullying. Quantas vezes, sabe? Eu falava para minha mãe: eu não vou para a escola. Se falasse que não ia para a escola, o pau comia. Sofria outro bullying em casa. É brincadeira. Sabe, irmãos? Todos nós já passamos por isso. Agora imagine uma mulher que tinha 5 maridos. Enquanto uma sofria para arrumar o primeiro, ela já tinha passado pelo 5º.
Acompanhe no quadro. É aqui que nós percebemos a segunda barreira que Jesus quebrou. Ele parou para conversar com uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela era duplamente rejeitada. Rejeitada pelos judeus, porque era samaritana, e rejeitada pelo seu próprio povo, por causa do tipo de vida que ela estava vivendo. Os samaritanos, amado, eles eram um povo misto, e por isso que os judeus não gostavam. O que essa mulher fez, segundo a cultura da época? A cultura judaica era o seguinte: se uma mulher casa com o marido, e este marido, por sua vez, não lhe deu filho, ela poderia, assim que ficar viúva e tiver outra pessoa da família, vamos dizer que são 5 irmãos. Ela casou com o mais velho, com João. Do João ela não teve filho, João morreu de Covid-19. E aí ela casou com Manuel, Manuel morreu de Covid-19, era uma pandemia da época. E ela foi casando, porque nenhum deles tinha filho. Então essa era uma cultura judaica, só que eles eram samaritanos. Então toda a cultura judaica dentro de Samaria não era aceito, e ela provavelmente misturou isso. Só que ela nem agradou os samaritanos e nem agradou os judeus. Sabe quando você quer fazer alguma coisa para agradar alguém, para tapar, sabe, uma brecha que você abriu, ou talvez um preconceito se levantaram contra você, ao invés de você melhorar, você entorta mais ainda. É como você perceber que você tem uma comida salgada, e aí você quer resolver o problema desse sal, ao invés de colocar água, você coloca mais tempero, vai ficar muito temperada e mais salgada ainda. Aí que o sal aparece. Então ela sofria esse preconceito. Chegou uma hora que ela disse assim: bom, eu vou ter que retirar a água. Eu quero te explicar por que ela tinha que retirar a água. Não era mais fácil ela mandar alguém no lugar, visto que ela era uma pessoa que era discriminada? Sim ou não? Por que esta mulher estava todo dia, meio-dia, buscando água, e não era pouca água? Era água para tomar banho, água talvez para cuidar da família, água para lavar louça, água para tudo. Então era muita água. Você já viu como que tira água no poço? Esse poço era fundo. Desce-se um balde, e depois com muita força, esta mulher ela vai retirando, enche as talhas, e aí leva até a sua casa em pleno sol. Normalmente elas colocavam uma rodinha de tecido na cabeça, colocavam aquele pote na cabeça de barro, porque não era de alumínio para ser leve, e nem de plástico, e levava até a sua casa, despejava e voltava. Esse trabalho de todo dia. Por que isso? Por que um homem não ia fazer isso? Porque havia uma cultura na época que não era lícito, era feio, sabe? Talvez uma cultura até machista, não sei, mas homem não tirava água, porque esse era o único trabalho da mulher. E a mulher que era arrimo de família, a mulher que era responsável pela casa. Então ela não tinha como transferir para outros, porque ela não tinha filho. Se ela tivesse uma filha que podia ajudar, ela não tinha. E o marido dela, que não era marido, como diz Jesus, também não podia fazer isso. É por isso que Jesus pede água para essa mulher. Ele chega lá meio-dia, senta no poço, e ela chegou. E ele pede água para ela. Talvez você fale: nossa, mas Jesus também não poderia falar: coitada, né? Está tão cansada. Ele não poderia ele mesmo tirar a água do poço? E depois ele ainda fala: escuta, a água que eu lhe der, você nunca mais tem sede. Ela fala: então, você não consegue tirar a água do poço, não foi isso que nós lemos? Porque é fundo. Como é que você tem uma água que, se eu beber, nunca mais eu terei sede? Então, por favor, me dê desta água, porque eu não aguento mais humilhação. Eu estou vindo aqui no sol quente, sabe? O sol do meio-dia no deserto é escaldante. Eu estou aqui tirando água todo dia, mas eu sou obrigado a fazer isso para não sofrer mais humilhação que eu já sofro. Então me dê desta água. Aí Jesus fala do marido, tocou na ferida dela. Sabe, tem coisas que acontecem conosco, que a gente acha que ficou no passado, mas esse passado bate na tua porta todo dia. Deus é mestre para isso. Pastor, então o Senhor está me acusando? Não, Ele toca na ferida para te curar. Sabe, amado, enquanto todos estavam discriminando aquela mulher, Jesus não estava nem aí para isso.
Na verdade, quando ninguém queria saber mais dela, quando os religiosos a condenavam, apontavam o dedo, discriminavam, Jesus mostrou que ela tinha importância sim. Foi por isso que ao meio-dia ele foi ter um encontro com ela. Às vezes nós falamos, olha, eu tive um encontro com Deus, no dia que eu aceitei Jesus, eu fui até a igreja e fui tocado. Mentira. Naquele dia o Senhor marcou com você, foi Ele que teve o encontro contigo. Aquela mulher não sabia que o Messias, que o Yeshua, iria estar naquele local em pleno meio-dia, porque esse horário estava todo mundo dentro das tuas casas, mas ele deixou de fazer o que estava fazendo para ter um encontro com ela. Sabe, amado? Jesus deu atenção para aquela mulher quando ninguém dava. Jesus parou para conversar com aquela mulher quando ninguém queria conversar. Acompanhe no quadro. E o mais interessante de tudo isso é que você não vê uma palavra sequer de condenação. Talvez se fosse qualquer outra pessoa, quando ela chegasse, ele ia se afastando. Talvez não cumprimentava e falava, vixe, chegou a pecadora. Porque era assim que os religiosos faziam. Em sua infinita graça, o Senhor não veio para condenar, Ele veio para mudar vidas. E foi justamente isso o que Ele fez com aquela mulher. A conversa começou com Jesus pedindo água e terminou com o Senhor oferecendo a graça, que é a água viva. Naquele dia, ela encontrou a satisfação, a relevância, a alegria que tanto procurava em maridos que nunca achava. E a transformação foi tão grande que no final várias outras pessoas foram salvas por causa do testemunho dela. Essa é a graça de Deus. É Deus fazendo tudo na vida de alguém que não merece nada. Sabe, querido, é engraçado que quando ela sai dali, ela foi curada de uma tal forma que ela esqueceu do trauma, ela esqueceu do preconceito. Ela vai para a cidade anunciar que ele era o Yeshua, ele era o Messias prometido. Ela vai para a cidade, engraçado isso, uma pessoa que se esconde o tempo inteiro, vai buscar água meio-dia porque não tem ninguém no local, para não ser incomodada, para não sofrer bullying. Ela recebe uma palavra, milagrosamente ela foi curada, aquele trauma foi embora e ela vai então falar que ele é o Messias. Essa é a graça, é Jesus olhando para pecadores como nós, como eu e você, sabe? É Jesus mudando a nossa vida, é Jesus se importando, é Jesus mudando essa paisagem, sabe, amado? No meio daquela fonte, debaixo de um sol escaldante do meio-dia, aquela mulher estava sem nenhuma esperança, sem nenhum relacionamento, uma história perturbada. De repente Jesus vem, tira essa paisagem, esse quadro negro que pintaram na vida dela. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Próxima diferença entre graça e lei. Gálatas 3:1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aquele que lhe dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Acompanhe no quadro. Segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que Ele realizou na cruz. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei diz, faça, mas a graça diz, eu faço por você. A lei diz para um homem que está ficando calvo, você pode ficar careca. O pobre coitado tenta segurar o cabelo na cabeça, mas é obrigado a dizer, eu não consigo evitar, meu cabelo está caindo. A graça, porém, diz, receba um novo cabelo. Tudo o que o homem necessita fazer para receber a graça é crer.
Tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo, mas tudo sobre a graça tem a ver com você vendo a Jesus. Aquela mulher, ela estava andando pela lei, segundo as pessoas da sua cidade e até mesmo de Israel, o povo judeu. Ela queria apenas ser feliz, amado. Ela queria apenas ter uma família. Ela queria apenas ter filhos. Ela casou a primeira, não deu. Casou a segunda, não deu. Casou a terceira, não deu. Casou a quarta, não deu. E na quinta já não estava dando nada. É por isso que Jesus fala: você procurou tanto em homens quando você poderia receber pela graça. Às vezes as pessoas estão procurando felicidade em outras pessoas. Você olha para uma mulher e fala: meu Deus, essa aí já está no quarto marido e ela não para, ela tem um fogo. Não é fogo não, é carência. Só que essa carência, só Cristo pode supri-la. Tem pessoas que estão num casamento, amado, e ela olha para uma outra pessoa, para um outro casamento, e imagina que naquela pessoa, naquele outro casamento, ela poderia ser feliz. Talvez ela imaginou: olha, o João não deu nada, não conseguiu nada, morreu, tadinho, então eu vou casar com o manezão. Quem sabe o manezão me faça feliz. Engraçado que a nossa felicidade não está em pessoas, não está em homem, não está em dinheiro, não está em situações, está nele, está em Cristo. Eu estou falando para crente hoje, sabe, querido? Às vezes você fica procurando, sabe, felicidade, dizendo: ah, se eu tivesse um emprego melhor, ah, se eu morasse em tal lugar, ah, se a minha mulher fosse desta forma, o meu marido daquela. Escuta, você tem Cristo, e se você estiver nele, crendo que ele faz todas as coisas, mesmo nas coisas mais simples, no emprego mais sórdido que você possa ter, sabe, o mais escasso, o Senhor te trará realizações e felicidade. E felicidade não é televisão nova, não é carro novo, não é celular novo, não é roupa nova, é a satisfação de estar bem. Você consegue perceber aqui, amado, a gravidade da mistura da lei com a graça? Eu sei que talvez você não vai encontrar igrejas pregando apenas a lei, de modo geral. Você sempre vai ouvir o ensinamento combinado com um pouquinho da graça. Você vai ouvir coisas como: olha, você foi salvo pela graça, mas agora precisa fazer a sua parte. É fato que tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que o Senhor não vai fazer, sou eu que tenho que fazer. Senhor, me arruma um emprego, mas vai trabalhar para mim? Não, eu tenho que levantar para ir trabalhar. Eu tenho que merecer por esforço próprio, sabe, do suor do meu rosto, o meu sustento. Mas eu tenho que entender que lá tem pessoas muito melhores do que eu. Mas eu creio que a graça me alcançou e o Senhor vai me colocar nos melhores lugares da terra. Não pelo fato que eu sou uma pessoa muito estudada, muito capacitada, mas porque a graça me alcançou. Sabe, querido, eles temiam, os Gálatas, que o ensino da graça se tornasse desequilibrado. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas como que eu vou ficar falando de graça? A pessoa vai achar que ela pode pecar à vontade. Que graça é sinônimo de pecar à vontade, porque o Senhor já levou sobre si. Não é isso, amado. Quem ama não tem necessidade de procurar outra pessoa. Se eu sou muito bem casado, tenho o amor da minha esposa, eu não tenho que estar olhando para outras mulheres. Como homem eu posso até olhar, achar bonita, até comparar, porque o ser humano tem muito disso, mas eu estou satisfeito com aquilo que tenho. Estar na graça é estar satisfeito com aquilo que Deus tem para você. E não ficar se julgando, sabe? Ou balanceando com a lei. Esta mulher, ela ficava balanceando com a lei, porque ela só vivia a lei. Muitas vezes a gente vê crente confessando que sempre foram salvos pela graça. No entanto, vive querendo fazer boas obras, acreditando que essas boas obras vai trazer salvação. Você já foi salvo. Então não precisa fazer boas obras? Precisa. A boa obra não tem nada a ver com a salvação. A boa obra tem a ver com galardão. Galardão é aquilo que no dia que nós encontrarmos com Jesus, Ele vai olhar nas tuas mãos e ver as boas obras que você fez. Apocalipse fala sobre isso, das obras de palha, de feno e das obras de pedras preciosas. Vai vir o fogo do Senhor e vai consumir, queimar as tuas obras.
Se for palha, se for feno, às vezes elas são muito grandes, né? Por quê? Porque aquilo que é palha, 1 quilo de palha, amado, é muito maior do que 1 quilo de ouro. O volume é maior. Às vezes nós olhamos para algumas situações e para pessoas e falamos, nossa, fulano tem tantas obras, mas às vezes são obras de palha e feno. O que é obras de palha e feno? São obras grandes, miraculosas, extraordinárias, mas que foram para o seu próprio ego. Para dizer para todo mundo, olha, está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu sou caridoso? Isso é palha, isso é feno. Qual que é a obra de pedra preciosa? É aquela que você ganha almas para o reino de Deus. É aquilo que você abençoa a obra de Deus, o reino do Senhor, sem querer aparecer. Que Ele cresça e eu diminua. Muitos foram salvos pela graça, mas vivem pela lei. Isso é mistura e Deus odeia isso. Próximo, um paralelo entre a graça e a lei. Aquele, amado, que vive debaixo da lei, invariavelmente sentirá em algum momento que está mal com Deus. Já teve algum momento que você disse assim, caramba, acho que eu não consegui isso aqui, queria tanto, não deu certo, acho que eu pisei na bola com Deus. Castigo, tenho certeza. Seja sincero, não precisa levantar a mão. Quantas vezes você pensou nisso? Senhor pegou na minha orelha agora. Agora o chicote estrala. Imagina um bebê que está começando a andar e ele está lá parecendo um patinho andando e ele esbarra na mesa que você colocou para sua visita, com os talheres de prata, com cristais, com a melhor porcelana, e essa criança aprendendo a andar, ela na hora que ela vai cair, para ela se segurar, ela segura na toalha. E quando ela cai, ela puxa e vai tudo para o chão. Qual seria a sua reação? A mãe dessa criança, o seu primeiro filho, o seu primogênito, olhar para essa criança e falar, agora você me paga. Pega um porrete, vou acabar com você agora. Tem sentido isso? É a mesma coisa um Deus tão poderoso, olhando para a sua falha e falar, agora eu vou te castigar, infeliz. Agora, aquilo que você orou a vida inteira, no dia que você ia receber, porque você fez isso errado, eu quebro suas pernas. Esse não é o nosso Deus. Porque errar, você vai errar sempre, e infelizmente, todos os dias. Mas graça é te abençoar sem você merecer. Não é ter preconceito. Sabe? Então esse sentimento vem porque pessoas vivem na lei e pensam que precisa fazer alguma coisa para Deus, para que Ele fique feliz com você. Deixa eu te dizer uma coisa, o dia que você aceitou Jesus, o Senhor já está feliz com você. Sabe? Deus já está feliz conosco por causa da obra que foi alcançada na cruz. Cada vida que aceita Jesus, que realmente se reconcilia com o Senhor, está firmado com o Senhor, Deus fica feliz porque todo o sacrifício da cruz agora teve um resultado. Para de aceitar a acusação de que Deus está irado contigo, que Deus está chateado contigo. Você deve desfrutar da paz daquele que foi justificado agora pela graça. Você é esse que foi justificado pela graça. Sabe, amado, eu gosto sempre de pensar em Ló e na sua família vivendo em Sodoma. Você sabe que a história de Sodoma, o mundo hoje conhece a história de Sodoma, é uma das histórias mais conhecidas pelo mundo, da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló e a sua casa, eles não estavam, sabe, numa posição muito elevada espiritualmente, pelo contrário. Na verdade, ele foi se armando a sua tenda até chegar em Sodoma. No entanto, amado, por causa do seu tio, eles estavam debaixo da graça. Muitas pessoas imaginam que a graça veio em Jesus. Jesus trouxe a graça de volta, porque a graça se misturou com a lei. Mas a graça, ela nasceu na fundação do mundo. O Senhor mandou um anjo, e você conhece a história, destruir a cidade. Mas veja o que o anjo disse para Ló, Gênesis capítulo 19, versículo 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá.
Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Volta um pouco, versículo 22. Olha o que o anjo diz: vai rápido, tenha pressa. Eu não posso fazer nada, eu não posso derramar, fogo nem enxofre, enquanto você não chegar em Zoar. Zoar era o lugar separado para eles se refugiarem. Talvez você diz assim: mas se fosse eu, do jeito que era a família de Ló, do jeito que era a esposa de Ló, do jeito que Ló foi, canalha com o seu tio, tenho certeza que Deus ia mandar fogo, ia consumir tudo. Nós temos uma versão de Deus que não é real. O anjo disse: Ló, enquanto você não sair, apressa-te, eu não posso permitir. Aquele anjo, sabe aquela peça do encontro, que o próprio Jesus fica assim, e aí aquele monte de demônio tentando pegar a pessoa. Esse anjo estava segurando as regiões celestiais. Ele disse: saia logo, Ló, saia logo, porque o fogo está vindo, e a graça está sobre você, e o fogo não pode te consumir. O Deus não vai liberar fogo nem enxofre, porque Ele está contigo. Você não merece, você é corrupto, você é pilantra, você é bandido, mas Ele te amou primeiro. Sai agora, porque essa cidade vai ser destruída, mas a tua casa será guardada. Você está sendo guardado pelo Senhor. Continua no quadro. Eu gosto quando o anjo diz assim: não posso fazer nada enquanto não tiveres chegado lá. Você precisa sair da tua casa para trabalhar, mas está dizendo que a pandemia está muito grande. Você está de máscara, mas tem hora que bate na tua mente: será que eu não estou gripado? Será que eu não estou com problema? Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor vai te guardar no entrar, o Senhor vai te guardar no chegar, no sair, no levantar. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor, a graça do Senhor está sobre a tua vida. A presença de Ló impedia que a ira de Deus fosse derramada. Há quem diz, amado, que nesta pandemia é Deus que está irado com o povo. Eu não acredito nisso. Não acredito. Porque quando o servo de Deus Abraão disse assim, que o Senhor disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, você lembra da história que ele disse: Senhor, mas se tiver lá, vamos começar, com 50 justos, o Senhor destruiria a cidade? O Senhor disse o quê? Não, por amor de 50 justos, eu não destruo. E ele foi abaixando até o momento que ele falou: se tiver um justo, eu não destruirei. Deixa eu te dizer uma coisa: essa pandemia afetou o mundo. Será que não tem um justo? Então não tem nada a ver com a ira de Deus. Sodoma e Gomorra era a ira de Deus, mas o Senhor disse assim: lá tem uma família, toda tranqueira, toda quebrada, como crente eles não têm nada de testemunho, mas eles têm o meu nome, e eu honro aqueles que carregam o meu nome. Tira ele de lá, anjo, porque a ira vai descer, mas enquanto eles estiverem lá, eles são impedidos da ira descer. Sabe por que o anticristo não dominou esta terra ainda? Porque nós como igreja estamos aqui. O dia que a gente sair daqui, Ele assume o poder. O poder agora é do Espírito Santo. Então confia que a graça do Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Talvez tem dia que você reclama dizendo: mas tantas coisas têm me acontecido de ruim. Deixa eu te dizer uma coisa: poderia ser pior. Só não é pior porque a graça do Senhor está contigo. Os Gálatas aqui, Paulo dizendo, amado, eles estavam abandonando a pureza do evangelho da graça. E eles começaram a misturar com a lei, Eles não deixaram de crer em Cristo, mas eles acrescentaram a lei. E a lei era assim: olha, o Senhor já te salvou, mas você, se não fizer a coisa certa, você não tem salvação. Eu posso ouvir dos meus pais dizendo assim: olha, porque você fez isso, isso e aquilo errado, você não é mais meu filho. A partir de hoje você não é mais meu filho. Tem possibilidade disso? Porque não vai conseguir tirar o meu DNA deles e nem deles em mim. Nós temos um DNA que comprova.
O dia que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Você não é mais aquele que tinha um DNA do diabo, aquele que tinha um DNA como o Pai Santo, aquele que tinha um DNA como o idólatra, mas agora você é nova criatura em Cristo Jesus, porque a graça te formou, te gerou, e hoje você é nascido de Deus. Tem como? Se realmente você aceitou Jesus de todo o seu coração e caminhou com Ele, você faz parte do reino dele. Acompanhe no quadro. Como saber se estamos misturando graça com lei? Se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, é um sinal de que você depende das obras da lei. Você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo nosso esforço próprio, então ainda vive na lei. Quando pensamos que Deus está zangado conosco, estamos na lei. Pastor, então eu não preciso me santificar? Sim, a Bíblia diz: sede santo, pois eu sou santo. Eu tenho que procurar me santificar, eu tenho que procurar honrar a família ao qual eu fui enxertado agora, que é a família de Cristo. Mas não é a minha santificação que vai me fazer salvo ou abençoado. Foram cravados na cruz. Quando pensamos que a vida cristã é muito difícil e penosa, a verdade é que a lei é sempre penosa, mas a graça traz paz e descanso. Quando você pensa que não merece receber a bênção, se pensa que precisa ser merecedor da bênção de Deus, então você ainda não entendeu a graça da bênção imerecida. Na lei você deve merecer para receber, na graça você merece sem merecer. Você recebe sem merecer. Sabe, amado, em nosso preconceito, às vezes nós achamos que só quem merece receber só quem deve receber a graça é quem merece. Quem de nós mereceríamos alguma coisa? Ninguém. E se ela te alcançou, é porque ela quer permanecer na sua vida. A graça é justamente isso, é favor imerecido. Eu não mereço, mas o Senhor me alcançou. Aplauda o Senhor, que Ele é digno.